Isso aqui aparece com uma frequência bem alta em prova. E mais, os alunos confundem bastante a diferença dos princípios da ação penal pública para os princípios da ação penal privada. Presta atenção nesse momento, porque isso aqui aparece com uma frequência e quando aparece o aluno fica perdidinho, porque é algo que não está muito acostumado. Normalmente o aluno pega aquela base, né, do inquérito policial, da primeira fase da persecução penal, do início, do oferecimento da denúncia, da titularidade da denúncia ser do Ministério Público, né, no caso de ação penal pública. Agora, quando fala de princípio, o aluno fala, porra, não sei. E não é difícil. Já trago aqui para vocês de cara um mnemônico. Quais são os princípios da ação penal pública? Primeiro, não tenha ódio dela. O que é o ódio? Obrigatoriedade. A obrigatoriedade é o princípio que vai dizer que se o Ministério Público está diante de um caso de ação penal pública e ele tem os elementos suficientes para oferecer a denúncia, se já tem indício suficiente de autoria, prova da existência do crime, se for um caso de representação, tem a representação da vítima, ele está obrigado. Presta atenção. A ação penal pública é regida pelo princípio da obrigatoriedade. Não pode o Ministério Público simplesmente chegar assim e falar: ah, esse cara aí, vamos dar uma segunda chance para ele. Não vou oferecer denúncia, não. Meu amigo, promotor de justiça, você não tem essa opção. Você tem que oferecer a denúncia. É obrigatório. Agora, esse princípio hoje ele é mitigado. Você tem que levar para sua prova que é obrigatório. O Ministério Público, diante de um caso de ação penal pública, ele tem que oferecer a denúncia. Agora, esse princípio hoje é mitigado. Por quê? Porque existem alguns institutos que fazem com que não haja necessidade de ter um oferecimento da denúncia. Quando você abre, por exemplo, a Lei 9.099, depois dá uma olhada na Lei 9.099, salvo engano, o artigo 74, que trata da transação penal. Não vou nem escrever aqui, porque agora eu não lembro se é o 74, 76, acho que é o 74. Mas vê lá na 9.099 de 95. Aceita ali uma transação penal, que é uma espécie de acordo oferecido pelo Ministério Público à vítima, não vai haver processo, não vai haver oferecimento da denúncia. É uma mitigação do princípio da obrigatoriedade, nos casos em que cabe, para aquelas infrações de menor potencial ofensivo lá da Lei 9.099. E ainda o acordo de não persecução penal, que está no artigo 28A do CPP. Pode haver também uma não persecução da pena, se a pessoa cumprir aqueles requisitos que estão previstos lá no NPP. Agora, grave, que é obrigatório para o Ministério Público o oferecimento da denúncia, né, a ação penal, salvo esses dois casos excepcionais aqui da transação penal e do ANPP. Em relação à divisibilidade / indivisibilidade, a ação penal ela é divisível. O que significa isso? Por esse princípio, o Ministério Público não estaria obrigado a denunciar todos os infratores no mesmo momento, caso não haja elementos suficientes de materialidade para alguns. Imagina que o Ministério Público, ele analisando o relatório do inquérito policial, por exemplo, chegou para ele, e ele está lendo em que participaram de determinado crime, de um roubo, de um furto, de um homicídio, João e José. Só que, de acordo com todas as provas, em relação a João, ele já tem certeza que João participou realmente daquele crime, o vídeo pega ele cometendo os atos. Agora, José, ele está na dúvida. Ele não tem certeza de José. E aí a pergunta que se faz é a seguinte: será que o Ministério Público pode oferecer denúncia em face de João, que ele sabe que foi o infrator do crime, e remeter os autos de volta do inquérito policial para eventuais diligências, a fim de conseguir comprovar justa causa também em relação a José? Ele vai oferecer denúncia em relação a João, em relação a José, ele vai buscar novas provas, para ter certeza e poder, posteriormente, aditar a denúncia, colocando José no polo passivo também. Ele pode fazer isso? Pode, porque a ação penal pública ela é divisível. O Ministério Público ele pode denunciar apenas um dos infratores se ele ainda não tiver elementos suficientes contra determinados infratores. Ele não vai ficar aguardando para ter em relação a todos, para só então poder oferecer denúncia. Não. Oferece em relação àqueles que ele tem materialidade suficiente para oferecer e aguarda para aditar a denúncia posteriormente. Ainda, a ação penal pública ela é indisponível. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Mais uma vez, a gente tem uma exceção aqui também da Lei 9.099, que é a suspensão condicional do processo. Agora, grava aqui, para o Ministério Público, a ação penal é indisponível. Por que é indisponível? Imagina a seguinte situação: o promotor de justiça ofereceu denúncia em face de João. E aí ele está lá nos atos do processo e a defesa está constituindo provas. Ele tinha certeza que João era um assassino que tinha cometido o crime de homicídio, tinha matado alguém. E aí, portanto, ele ofereceu denúncia. Só que no meio do processo, com as provas elaboradas pela defesa, ele percebeu que João era inocente. Ao perceber que João era inocente, ele falou: porra, quer saber? Vou deixar essa parada quieta, não vou pedir mais condenação, não vou nem mais nos atos da audiência, nos atos processuais da audiência, não vou nem comparecer mais. Ele pode fazer isso? Óbvio que não. O que ele faz? Quando chegar lá na fase das alegações finais, ele pede absolvição, pronto, mas ele tem que prosseguir com a ação penal. A ação penal, para o membro do Ministério Público, é indisponível, ele não pode abrir mão. Então, gravem. Quais são os princípios da ação penal pública? É obrigatório para o membro do MP
Ação penal pública, a gente está falando de promotor de justiça. Grave as exceções, é mitigado. É divisível, porque ele pode oferecer denúncia somente em relação a alguns, que ele já tem prova, e é indisponível, iniciou a ação, não pode mais abrir mão dela, a não ser no caso da suspensão condicional do processo, de acordo com o artigo 89 da Lei 9.099. E o O, que é oficialidade. Oficialidade tem a ver lá com a característica do inquérito policial também. A ação penal pública, ela é oferecida, né, e o seu prosseguimento se dá através de um órgão oficial do Estado, que é o Ministério Público. Então, é obrigatório, divisível, indisponível e oficial.